Queria falar sobre esse tema em busca de um milagre. Milagre, quando eu leio os evangelhos, eu sempre fico ali admirado na forma com que Jesus ele fazia os milagres. Às vezes eu fecho os meus olhos assim e eu fico tentando imaginar aqueles milagres acontecendo. Cada milagre daquele que Jesus fez. E eu fico maravilhado com os milagres que Jesus fez, mas eu confesso que a princípio fica na minha mente assim que milagres mesmo daquele jeito que Jesus fez, só naquela época. Que hoje nós não vamos ver Jesus fazendo aqueles milagres. Vem essa incredulidade no meu coração. Hoje parece que tudo é diferente. E na verdade não é diferente, mas a nossa incredulidade ela nos leva a crer que hoje nós temos que nos contentar com as situações. E que hoje, Jesus ele age de outras formas. Então a nossa incredulidade vai dizer assim, não, isso aí Jesus fez lá naquela época. Hoje não é assim. Hoje, Jesus vai te conformar, Jesus vai te consolar. Jesus vai te instruir a como passar por essa situação. E é verdade. Jesus ele é sim aquele que nos instrui, ele é aquele que nos capacita, ele é aquele que nos conforta, que nos consola diante das situações, mas Jesus também é Deus e ele é aquele Deus que faz milagres. O que coloco dentro do meu coração às vezes é que a nossa incredulidade nos impede de crer nesses milagres. E para Jesus não existe limites. Para Jesus, não tem limites no que ele pode fazer. Eu gosto de ler o texto de Mateus, porque o texto de Mateus ele nos apresenta um Jesus que foi homem, que um Jesus que veio ao mundo, que sofreu como homem, assim como nós sofremos. O livro de Mateus, ele apresenta Jesus como aquele que foi enviado para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, mas o livro de Mateus ele também mostra e nos apresenta um Jesus que é Deus. Leia comigo o texto de Mateus, no capítulo 8, do verso 5 a 13. Diz assim lá, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando, eu digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se aos que o seguiam, e disse, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Agora, veja o que acontece lá no verso 13. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Mateus aqui nesse texto, ele deixa claro que Jesus é Deus. E que ele tem a autoridade de Deus. E hoje eu queria que você olhasse para essa passagem, que fala desse Jesus, que é o mesmo Jesus que está aqui no nosso meio hoje. O Jesus que fez milagres há 2000 e tantos anos atrás, é o mesmo Jesus que está aqui presente no nosso meio hoje. E se Jesus, que fez tantos milagres, é o mesmo, então o que nós precisamos para que Jesus faça milagres em nossas vidas? O que nós precisamos para que Jesus opere milagres aqui hoje, nas nossas vidas? Olhando para essa passagem desse centurião, eu vejo aqui algumas atitudes que nós devemos ter e que depende só de nós, para que Jesus age em nossas vidas, para que Jesus opere em nossas vidas. E a primeira atitude aqui que nós devemos ter em busca do milagre é de abrir a nossa necessidade a Jesus. Abra a sua necessidade com Jesus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus, abrindo a Ele a nossa necessidade. O texto ele fala de um centurião que tinha um servo que estava acamado.
E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que o centurião, ele foi até Jesus e pediu ajuda a Jesus. Ele procurou Jesus e abriu a Jesus ali a sua necessidade. Isso me chama a atenção porque nós conhecemos Jesus. Muitos de nós dizemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, porém nós passamos por problemas, passamos por circunstâncias negativas, dificuldades na nossa vida, e nós olhamos para as circunstâncias a partir das nossas forças, mas nós não levamos a Jesus as nossas necessidades. Nós tentamos de todas as formas resolver os nossos problemas pelas nossas próprias mãos. Ou então quando nós vemos que nós não somos capazes de resolver aquela situação, nós temos a tendência de nos conformar com aquela situação. Ou então nós passamos a murmurar, nós passamos a questionar Deus, por que nós estamos passando por aquilo. E aí a gente vai se conformando, a gente vai vivendo, não é assim mesmo, isso aí é o que tem para nós vamos se conformando com aquilo. Eu não sei porquê, mas nós não abrimos as nossas necessidades para Jesus. Talvez por medo, talvez por achar que Jesus ele não ia se importar com aquele nosso problema, ou talvez por achar que Jesus não irá fazer nada para nós com aquilo ali diante do nosso problema. Nós deixamos de abrir a Ele as nossas necessidades. E esse texto ele me chama muito a atenção, pois o centurião, diante da paralisia do seu servo, ele não desiste, ele não se conforma, mas ele vai até Jesus e ele abre a Jesus a sua necessidade. Diante daquela situação, da qual ele não podia resolver, da qual ele não tinha mais saída, ele vai a Jesus e abre a sua necessidade. Olha lá no versículos 5 e 6 de novo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Assim que Jesus entra em Cafarnaum, o centurião vai lá, direto, e lhe pede ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Aquele homem ali, ele tinha um problema que ele mesmo por suas mãos não podia fazer nada, mas quando Jesus entra na cidade, a primeira coisa que ele faz, ele vai até Jesus e ele abre a Jesus a sua necessidade. Ele abre a necessidade de ver o seu servo curado, ele abre a necessidade de ver aquele seu servo saindo daquela dificuldade. Ele vai até Jesus e simplesmente coloca diante de Jesus o seu problema. E quando Jesus ele ouve aquele homem, ele se compadece e ele se prontifica a ajudar. Muitas vezes nós queremos o milagre. Muitas vezes nós queremos o milagre, nós queremos ver Jesus fazendo o milagre na nossa vida, mas o problema é que apesar de nós queremos o milagre, nós não buscamos o milagre. Nós queremos que Jesus faça alguma coisa por nós. E nós até falamos isso para as pessoas. Mas nós não vamos até Jesus, nós não colocamos a nossa necessidade diante de Jesus. Eu penso que aquele homem ele podia ter ficado ali pensando que Jesus não iria dar ouvidos a ele, que Jesus tinha tantas outras coisas, tantas outras pessoas que precisavam dele, e que Jesus não ia dar ouvidos, não ia dar atenção para ele. Mas não, o texto diz que assim que Jesus entra na cidade de Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Ele não esperou nada. Assim que Jesus entrou, ele foi direto a Jesus. E quando eu estava refletindo sobre essa mensagem aqui, me veio à mente um milagre que Jesus fez na minha vida. Eu sempre gostei muito de comer queijo, derivados de leite, tudo aquilo que vai leite para mim sempre foi meu prato predileto. Mas perto dos 20 anos, alguns anos atrás, eu desenvolvi uma intolerância à lactose. Então eu ia comer qualquer coisa que tinha leite e eu passava mal. E aí eu fui no médico, e o médico falou: você tem mesmo, fez vários exames, ele falou: você tem mesmo intolerância à lactose. Eu falei: mas e aí? Ele falou: não tem cura. Isso aí, você desenvolveu uma vez isso aí, você vai ter, porque você parou de fabricar lactase. Mas você pode tomar lactase antes de você comer alguma coisa de leite. Então você vai lá, toma a lactase, aí você pode comer. Então eu saí dali do médico, já fui lá, já comprei lactase. Na época tinha que manipular aqui, mas tinha nos Estados Unidos, então cada amigo, cada parente que ia para os Estados Unidos falava: traz uma caixa para mim.
Eles traziam, então eu tinha lactase dentro da minha carteira, na porta-luva do carro, na bolsa da minha esposa, na casa da minha mãe, na casa do meu sogro, todo lugar que eu ia tinha lactase. Mas um dia eu cheguei na igreja, lá na Gaspar Ricardo, encerramento de verdades básicas, o pessoal pediu pizza. E aí eu falei, não, pede para mim aquela mista completa, que é a que eu mais gosto. Eles pediram. A hora que chegou, o pastor chegou, fui lá no carro para pegar a lactase, cadê a lactase? Não tinha acabado. Falei, e agora? Para não fazer desfeita para os irmãos, falei, vou comer só um pedacinho. Comi. Para que eu fiz isso? Passei mal. Mas passei mal, mas muito mal, muito mal. Quando eram umas 4 horas da manhã, eu estava assim que eu já não aguentava mais, de tanta cólica intestinal, de dor. Eu não aguentava mais de dor. E aí ali eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu lembro como se fosse hoje a minha oração, Senhor, o Senhor é o meu Deus. O Senhor sempre vai ser meu Deus. Se o Senhor me curar, o Senhor vai ser meu Deus. Se o Senhor não me curar, o Senhor vai ser o meu Deus. Mas, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ali, fazendo aquela oração, naquela hora eu ouvi Deus falando para mim assim, eu quero. Naquela hora que eu escutei Deus falando para mim, eu quero, as minhas dores passaram, eu deitei, eu consegui dormir. No outro dia de manhã eu acordei e falei isso para minha esposa. Ela falou, Deus te curou. E eu fiquei pensando, será que foi Deus mesmo ou foi coisa da minha cabeça? Não deu nada. No outro dia eu cheguei na igreja. Cheguei lá, o pessoal de agora que sou membro, pastor, pedimos pizza. Eu falei, e agora? Eu tomo a lactase para garantir, para não passar mal? Ou eu creio que Deus me curou? E naquela noite eu resolvi crer. E eu comi a pizza. E a pizza não fez mal. E eu nunca mais passei mal com leite. Eu tomo leite hoje de vaca, puro. Eu como sorvete. Na quinta-feira nós saímos do culto. Falei para minha esposa, vamos passar na sorveteria, eu quero pegar um sorvete e fazer um teste. Tomamos sorvete, não passei mal. Então, naquela noite, ali, eu decidi crer em Deus. Mas eu fui até Jesus quando eu estava passando mal, eu abri Ele a minha necessidade. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. A minha necessidade agora é que o Senhor me cure. Né? Eu precisei ir até Jesus. Eu pergunto para você assim, você tem algum milagre que você precisa, que você está buscando, algum milagre que você quer que Deus opere na sua vida hoje? Você já foi até Jesus de verdade, abrindo o teu coração para Ele, falando, Senhor, essa é a minha necessidade. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor faça o seu milagre na minha vida hoje. Se o Senhor fizer, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Mas essa é a minha necessidade. Você já fez essa entrega hoje? Você já abriu a sua necessidade para Jesus? O que você está esperando para ir até Jesus? Para abrir a Ele a sua necessidade? O que você está esperando para ir ao encontro de Jesus? O que você está esperando para abrir a Ele seu coração? Eu sei que muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós não vemos saída, nós olhamos para tudo aquilo que aponta para o nosso problema e nós olhamos para as evidências que os médicos deram, para as evidências que o mundo nos colocou e muitas vezes nós não cremos, nós ficamos incrédulos diante dos nossos problemas. Mas nós precisamos crer. Olha o que diz lá em Mateus 7, no versículo 7 e 8. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu já estava aqui há uns 15 anos convivendo com a minha intolerância. E na verdade eu já tinha o quê? Me acomodado com a intolerância. Por quê? Porque tinha um remedinho que às vezes eu tomava antes de comer e não fazia mal. Eu tinha me acomodado, para mim estava bom aquela situação. Não fazia mal para mim, eu não passava mal, eu tinha me acomodado. Eu queria ser curado. Às vezes eu até comentava, se Deus quiser um dia eu vou ser curado. Se Deus quiser um dia, Deus vai me curar. Mas eu nunca tinha ido a Deus, eu nunca tinha me colocado diante dele e falado, Senhor, me cura disso. E no dia que eu levei essa minha necessidade de todo o meu coração, crendo que Jesus podia me curar, Ele me curou. O centurião, ele não se acomodou. Ele foi até Jesus, ele abriu a Jesus a sua necessidade.
Hoje, aqui, você precisa ir a Jesus e abrir a Jesus a sua necessidade. Se você está passando por uma situação que foge do teu controle, foge das tuas mãos, você precisa levar essa situação para quem pode resolver. E quem pode resolver é Jesus. Porque Ele é Deus, Ele tem autoridade para resolver. Ele tem autoridade para ir onde a gente não vai, Ele tem autoridade para fazer aquilo que a gente não faz. O texto diz que quando o centurião vai a Jesus e lhe pede ajuda, ele responde o quê? Eu irei curá-lo. Não adianta só querer o milagre, é preciso abrir a Jesus a sua necessidade. Você precisa abrir Jesus a sua necessidade. Em segundo lugar aqui, a atitude que nós devemos ter em busca do milagre é de ser ousado com a sua fé. Ser ousado com a sua fé. Seja ousado. Mateus ele apresenta aqui Jesus como Messias, como aquele que veio ao mundo para salvar o mundo. Apresenta Jesus como homem perfeito, que viveu como homem, que sofreu como homem, mas ele também apresenta Jesus como Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, pois se tem uma situação que você não pode resolver, Jesus pode resolver. Jesus, ele pode fazer aquilo que você não pode, mas você precisa reconhecer que ele tem autoridade sobre o seu problema. Mateus, nesse texto, ele deixa claro que Jesus é Deus, mas ele também deixa claro a ousadia do centurião. Olha lá comigo de novo os versos 7 a 9. Diz assim: Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Agora olha só o que o centurião fala. Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob meu comando. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Senhor, o senhor não precisa ir lá não. O senhor tem autoridade para fazer com uma palavra, para que o senhor vai lá? Olha a ousadia do centurião, como que ele fala com Jesus. Para que o senhor vai lá? Eu não mereço que o senhor vá na minha casa não, mas o senhor tem autoridade aí, só o senhor mandar e está pronto. O centurião, ele reconhece que Jesus é Deus e que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele reconhece que mesmo se Jesus não fosse lá, com uma palavra Jesus podia mudar toda a situação do servo dele. O centurião reconhece ali que Jesus tem autoridade para fazer o que quiser somente com uma palavra. Ele não olha para as evidências. Ele não olha para aquilo que estava acontecendo, para aquilo que o povo ia falar, para aquilo que os médicos tinham falado, mas ele olha para a autoridade de Jesus. Ele olhou para Jesus como alguém que tem autoridade para uma palavra, com uma palavra, mudar a história do seu servo. Ele podia sim levar em conta ali que além do seu servo, muitas outras pessoas precisavam de milagre. Ele podia simplesmente ter se conformado, falando assim, Senhor, vai lá orar pelo meu servo, vai lá confortar ele, vai lá dar uma palavra de conforto, de consolo para ele, porque ele está lá acamado, mas ele não fala isso, ele fala assim, ele está sofrendo lá. E se o Senhor, com uma palavra, resolve o problema dele. E Jesus, com uma palavra, resolve. Ele olhou para Jesus como Deus que disse, haja luz, e houve luz. Ele olhou para Jesus como Deus que com uma palavra pode fazer o impossível. Ele foi ousado em sua fé. Talvez você esteja aqui hoje e talvez você esteja passando por uma situação que aos seus olhos, aos olhos humanos, não tem mais jeito. Talvez uma enfermidade, talvez alguém da sua família que precisa de um milagre, uma cura, uma libertação, talvez um sonho seu, um sonho que você já tenha planejado, um sonho que há tempos você tenha se preparado e que esse sonho nunca chega. Eu não sei qual que é a tua necessidade, mas você precisa levar sua necessidade a Jesus. E você precisa ser ousado, crendo que Ele é aquele que pode fazer, que Ele é aquele que pode resolver o teu problema, que Ele é aquele que pode realizar os teus sonhos. Assim como eu lá quando estava passando mal. Eu podia ter me conformado. Eu podia ter falado, eu passei mal porque comi pizza sem tomar a lactase. A culpa é minha. Mas naquele dia eu falei, Senhor, eu tenho essa doença. Eu tenho isso que está me incomodando. E o Senhor é o meu Deus. E o Senhor vai continuar sendo meu Deus todos os dias da minha vida. E eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar.
E eu escutei ele me falando, eu quero te curar. E eu fui curado naquela noite. Porque Jesus, ele é aquele que vai onde nós não podemos ir, e Jesus é aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. O médico tinha dito para mim assim, ó, uma vez intolerante, para sempre intolerante. A minha filha tinha 5 anos na época, e ela estava comigo no consultório. O dia que eu comi pizza, eu estava comentando com a minha esposa na mesa, ela falou, pai, o médico falou que não tinha cura, né? Eu falei, é, filha. Ela falou, mas para Deus tem, né? Eu falei, é verdade, filha, para Deus tem. Então você precisa crer na autoridade de Jesus, e você precisa ter ousadia com a sua autoridade e ir até Ele. Fala, Senhor, o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor não precisa ir lá não, mas ó, fala uma palavra e eu sei que eu vou ser curado. Aquele servo, ele estava paralisado sobre uma cama. As evidências eram todas contrárias, que aquele homem nunca mais ia sair. Eu fico pensando, eu sempre falo, eu me admiro pelos milagres de Jesus, porque eu fico imaginando hoje, uma pessoa paralítica, uma pessoa acamado. Será que passa mesmo pela nossa cabeça que Jesus pode curar? Ou será que nós olhamos com incredulidade, tentando se conformar? Aquele homem, ele olhou para aquele homem que estava condenado numa cama, e ele teve a ousadia de ir até Jesus e falar para Jesus, ó, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, ele está lá sofrendo. Só mandar. E Jesus, com uma palavra, cura aquele homem. Você precisa reconhecer a autoridade de Jesus e ter ousadia. Em terceiro lugar, a atitude que nós devemos ter em busca do milagre é de agarrar as palavras de Jesus. Agarre as palavras de Jesus. Se o fardo está pesado, se você já não vê mais saída, vá até Jesus e leve a Ele a sua necessidade. Abra a Ele a sua necessidade. Tenha ousadia, creia nele, tenha ousadia de falar com Ele, como aquele que é o Deus, como aquele que com uma palavra pode resolver teu problema. Mas agarre as palavras de Jesus. Aquele homem, ele foi ousado em sua fé, ele abriu a sua necessidade a Jesus, mas ele agarrou as palavras de Jesus. Olha lá no verso 13 de Mateus 8, diz assim, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. E aqui, o que me chama a atenção é que o texto diz que conforme o homem creu, o milagre aconteceu. Então eu te pergunto assim, quando você leva um problema, quando você leva uma circunstância, uma dificuldade para Jesus, no que você crê? Você crê mesmo que Jesus vai curar? Que Jesus vai resolver? Ou você crê numa outra saída, que Jesus vai te confortar, Jesus vai te consolar? Ah, Jesus vai me dar um jeitinho aqui, vai me dar força para passar por isso. Quando você pede um milagre, você quer mesmo? Você crê que Jesus vai fazer um milagre, que ali Ele vai te curar? No que você crê? Você pede a Ele porque você sabe que Ele é aquele que tem autoridade para fazer? Ou você pede por pedir e já se conformando? Mas então vou pedir, mas também se Ele não falar não tem problema não. Fazer o quê? Nós estamos aqui nesse mundo, uma hora o mundo vai acabar, nós vamos estar lá no céu e tudo vai passar. Você tem um milagre, crê no teu milagre, vai atrás do teu milagre, crendo que Jesus é aquele que pode fazer sim, que é aquele que faz o impossível sim. Eu me lembro que quando eu passei mal, eu orei, e pela primeira vez, eu acreditei de verdade, que Jesus podia fazer. Como eu disse várias vezes, eu falava, se Deus quiser um dia Jesus me cura. Mas eu nunca criei que Jesus iria me curar. Agora aquele dia que eu estava ali orando, de joelhos, passando mal, foi a primeira vez na minha vida que eu criei de verdade que Jesus podia fazer um milagre na minha vida. E foi o dia que Jesus fez. Foi o dia que Jesus me curou. Depois de eu ter pedido, no outro dia, eu tinha 2 escolhas diante da pizza. Agarrar as palavras que eu tinha ouvido do meu coração, Jesus dizendo, eu quero, ou falar, tá bom, Senhor, o Senhor me curou, mas eu vou tomar uma lactasezinha aqui só para garantir, né? Porque vai que o Senhor não curou. Não. Eu agarrei as palavras de Jesus, eu falei, Senhor me curou. Eu vou comer porque eu sei que eu não vou passar mal. E eu comi pizza naquela noite e eu não passei mal.
Eu chupei sorvete no outro dia, eu não passei mal. E todos os dias da minha vida eu tenho comido alguma coisa de leite e eu não tenho passado mal. Porque eu agarrei as palavras de Jesus para a minha vida. Você precisa agarrar as promessas que Jesus tem para você. A sua incredulidade, muitas vezes, ela vai fazer você parar, te levando a desistir e a se acomodar com a situação. O seu conhecimento, as suas experiências fracassadas, elas vão tentar te consolar, mas diga não. Diga não para as evidências, diga não para a sua incredulidade, diga não para a sua mente e creia no milagre. Creia que Jesus pode fazer o milagre na sua vida. Creia no impossível. Creia no agir de Deus, pois assim como você crer, está lá no texto, assim como o centurião creu, assim aconteceu. Jesus ali, ele poderia ter agido de várias formas naquela situação. Mas veja que Jesus, ele fez o quê? Ele agiu de acordo com o que o centurião creu. Assim como ele creu, o milagre aconteceu. Qual que é a sua causa hoje? Qual que é a causa que você precisa entregar a Jesus hoje? Qual que é a tua necessidade? Qual que é a necessidade que você precisa abrir? O que é aquilo que tem tirado o teu sono? Eu não sei qual que é a tua necessidade, mas eu sei que hoje você precisa abrir essa necessidade a Jesus. Chega de esperar, chega de falar, eu vou lá mais uma vez, vou ver o que Jesus faz aqui. Não, hoje, eu creio que Jesus preparou hoje. Eu estava pensando, essa mensagem já está pronta há alguns dias, e eu enviei para o pastor Jacó. E essa semana o pastor Jacó falou assim, prega aquela mensagem. Eu fiquei pensando, por que será que passou tantos dias? E quando eu estava aqui no começo do culto, eu estava pensando, porque hoje foi o dia que Deus preparou para trazer essa mensagem para você. Porque hoje Deus preparou esse dia para ser o dia do teu milagre. Hoje é o dia que Deus está esperando que você abra a Ele a sua necessidade de todo o coração. É o dia que Ele está esperando para que você rasgue seu coração diante dEle, colocando, Senhor, isso é o que eu preciso hoje. Não dá mais para mim. Não consigo, não tenho forças mais, mas eu sei que o Senhor é aquele que pode fazer. Hoje é o dia do teu milagre. Creia no milagre. Não deixe que as suas experiências fracassadas te limite a sonhar, a crer no teu milagre. Jesus, ele é aquele que vai além do que nós pensamos e sonhamos, e ele faz o impossível. Então creia no teu milagre. Eu sei que aqui hoje tem pessoas que estão fazendo pacto de oração. Tem pessoas que já estão aqui na campanha há 7 dias, há 7 semanas, orando por um milagre, por uma causa, por uma necessidade. Tem pessoas aqui que talvez irão começar esse pacto hoje. E eu queria te convidar para a gente orar. Mas eu queria te convidar de uma forma diferente. Nós vamos orar pelo pacto e vamos orar também para todo aquele que tem uma necessidade. Para você abrir a sua necessidade para Jesus hoje. E eu queria fazer de uma forma diferente. Então, aquele que puder se ajoelhar, eu queria que você se ajoelhasse. Aquele que não puder, que fique em pé ou que permaneça no seu lugar. Mas eu quero orar com você pela sua necessidade. Hoje aqui é o dia que Deus preparou para o seu milagre. Esse é o momento que Deus preparou para você colocar diante do altar dele a sua causa. O dia que ele preparou para você abrir a ele a sua necessidade. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos e imagine, assim como aconteceu ali com o centurião, imagine você dentro da cidade esperando Jesus chegar e Jesus entre na cidade. Imagina você indo até Jesus e você falando para Ele a tua necessidade. Abre teu coração, fala para Ele, assim como o centurião diz para Ele, mestre, o meu servo está lá acamado, ele está lá paralítico numa cama, ele precisa de um milagre. Abre agora o seu coração, abre a sua necessidade, coloca diante de Jesus aquilo que está tirando o teu sono. Esse é o momento de você abrir a Ele de todo o seu coração, abrir a Ele a tua necessidade, o teu desejo. Tire os seus olhos das evidências e agora olhe somente para Jesus, olhe para Ele reconhecendo que Ele tem autoridade. Seja ousado, peça a Ele aquilo que as evidências apontam para o não, aquilo que as evidências dizem que é impossível. Ele é um Deus que diz sim quando tudo aponta para o não. Ele tem autoridade para mandar os seus anjos, Ele tem autoridade para falar e a partir da sua palavra mudar toda a sua história.
Creia que Ele pode ir além do ponto final que as evidências já ditaram. Creia no milagre, creia. Porque se você tiver fé, assim como você crê, acontecerá. Agarre ao sim de Jesus. Senhor, vem, Senhor, sobre as nossas vidas hoje. Ó Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, conhece o coração de cada um aqui, ó Deus. Ouve as nossas súplicas e abre os nossos olhos para nós vermos aquilo que o Senhor pode fazer e não para aquilo que os nossos olhos podem ver, Senhor. Eu nos entrego inteiramente a Ti. Eu entrego aqui a necessidade, o pacto, Senhor, que cada um tem feito, colocando diante do Senhor uma causa, uma necessidade. Eu creio no Teu milagre. Eu creio que a partir de hoje aqui, Senhor, testemunhos virão até nós para comprovar o Deus que o Senhor é. O Deus que faz milagres, o Deus que opera, o Deus que vai onde nós não podemos ir, que faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu nos entrego nas Tuas mãos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.